Boa noite, meu nome é Carlos Magno Vasconcelos, eu sou economista, sou professor em uma instituição de ensino superior privada no estado do Paraná. Eu estou aqui hoje com um amigo meu, um economista também professor, um, um especialista, ou melhor, um estudioso de economia brasileira, professor Caju José Filho, já escreveu uma obra, duas obras, na verdade, tendo como temática a economia brasileira, e eu o convidei hoje para que nós estivéssemos aqui conversando de uma maneira tranquila, descompromissada, no sentido de fazer uma conversa leve, sem muitas preocupações, enfim, com a ordem das coisas, etc. Nós vamos tentar aqui manter uma conversa entre amigos e, enfim, se houver aqui alguns participantes desse encontro que eventualmente queiram aí fazer alguma pergunta, no final aí que a gente terminar a nossa conversa, a gente abre aí para perguntas e vamos continuar o diálogo aí agora com a participação do público. Bom, nossa intenção aqui hoje é conversar um pouquinho sobre a situação atual da economia brasileira, mas, ao mesmo tempo, pensar juntos aqui um pouquinho sobre as perspectivas econômicas do Brasil aí para os próximos anos. Bom, eu vou, então, dar início aqui a esse nosso diálogo, perguntando aqui ao meu convidado, o professor Caju José Filho, como é que a gente pode entender o estado atual da economia brasileira, essa situação conjuntural do Brasil no início da segunda década do século XXI. E, a partir aí das colocações do professor, nós, então, daremos aí continuidade ao debate. Professor, por gentileza, a palavra é sua. Obrigado pelo convite, Carlos. Nós temos temos um participante que já está ali. É o Pedro. Que bom, né? Que bom, nós já não estamos sozinhos. Isso já é muito bom. Bem, tentando responder a tua pergunta, né? Que não é fácil, a respeito da nossa conjuntura atual, eu vou fazer primeiro uma observação. Quando você fez a postagem daquela, não sei como é que se chama, foto, folder, né, do catálogo, em que ali você colocou um Mourão, não o General Mourão, mas um Mourão daqueles que se coloca em fazenda, que é feito para passar o arame farpado, e naquele Mourão você estava ali fixado algumas tabuletas com setas. Uma seta para um lado, outra seta para o outro, uma outra seta para outro lugar. E estas setas não apontavam em nenhum sentido. Estas setas, na verdade, mostravam uma ausência de sentido, porque elas indicavam que ali não estava sendo definido qual o rumo a seguir.
E eu considerei esta imagem, essa ilustração, perfeita para o momento que nós estamos vivendo agora, que é de um momento em que nós não temos um rumo definido e que esse rumo vai ser norteado a partir de determinadas experiências que vão calar fundo na alma do povo brasileiro. E essas experiências vão mostrar, de modo geral, para onde se deve ir, o que se deve fazer e o que não se deve. Então, é um aprendizado dado muito pela experiência e não praticamente pela racionalidade ou pelo estudo. O que eu quero dizer é um aprendizado dado mais pelo sofrimento do que pela conversa, pelo diálogo, pela troca de ideias. Aí o povo já deve estar aprendendo que o caminho tem que ser outro. Não pode ser um caminho de truculência. Já está dizendo, ó, o que não pode ser. Né, se a gente pudesse enumerar. Não pode ser, não pode ser um caminho de truculência. Tem que ser um caminho de discussão. Tem que ser um caminho de ouvir. E dentro desse caminho, algumas coisas, por exemplo, que vão ficar muito claras para a população. Primeiro, o país tem que ter um SUS, um Sistema Único de Saúde, importantíssimo para a população brasileira, para ela ser atendida. Porque se não fosse esse SUS, o número de mortos que nós teríamos não seria desses 530 mil. Eu não consigo arriscar para você quanto que isso poderia ser. Se passaria, eu acho que até passaria de 1 milhão. Porque o povo não teria como ser atendido. Isso ia ser uma tragédia de proporções extraordinárias e inimagináveis. Então, aí já mostra o SUS como um patrimônio nacional e a necessidade de ser provido pelo Estado. Porque a lógica do mercado não vai fazer isto. Desculpa, eu tinha desativado o som, mas eu vou... Me desculpa, Caju, eu vou dar, eu vou dar uma... Posso finalizar, Carlos? Não, eu queria só dar uma reforçada e insistir um pouquinho assim. Se você puder apresentar um quadro, assim, ainda que não seja muito detalhado, mas um quadro geral da economia brasileira Tá. no início da década de 2020. Tá. Posso sim. Primeiro, então eu faço uma análise de conjuntura para vocês do seguinte: nesse início de 2020, nós iniciamos com uma pandemia e é essa pandemia que vai determinar uma recessão, justamente por causa do descaso como ela foi tratada e uma grande desorganização na forma como ela
foi colocada, porque não houve uma coordenação central, não houve uma prescritiva do governo federal para tratar essa população com isolamento, com distanciamento. Pelo contrário, os governadores que tiveram que tomar essa iniciativa, e justamente esse estado de desorganização e de caos traz uma recessão profunda que fez com que, no ano de 2020, nós tivéssemos uma recessão de menos 4,1%. E esse menos 4,1% já vem como um decréscimo fortíssimo sobre um ano de 2019, que já teve um crescimento muito pequeno, de 1,1%. E se a gente quiser ter um panorama de crescimento econômico, o crescimento econômico de um país tem, no mínimo, que ser superior ao crescimento populacional. O nosso crescimento populacional ele está na ordem de 1% ao ano, mais ou menos nesse número. Em 2019, nós tivemos um crescimento de 1,1%. Então, quer dizer que, em termos de geração de riqueza, empatou com a população. E de 2019 para 2020, vem a recessão, fortíssima. No primeiro trimestre, o crescimento econômico, na verdade, não vai ter crescimento, vai ter um declínio de menos 2,5%. Depois vem o segundo trimestre, com um novo declínio de 9,7%. E, quando vem o terceiro e o quarto trimestre, vem um crescimento econômico de 7% e depois de 3%, que, quando se faz o ajuste sazonal, ele apenas diminui um pouco a força desse declínio, mas faz com que, no final de 2020, haja uma queda muito forte de menos 4,1%, que está muito aquém das necessidades de emprego dessa população trabalhadora. Então, a gente trabalha, ou a gente tem um quadro de pandemia e, ao mesmo tempo, um declínio econômico extraordinário, como não se via desde 1996. E essa desorganização total e esse declínio vão trazer uma miséria, uma pobreza, como não se via há muito tempo. O Brasil volta ao mapa da fome e é esse conjunto de coisas que faz com que, no início de 2020, a gente tenha uma situação das mais precárias, que ela somente não foi pior por causa da agropecuária, que conseguiu ter um pouco de crescimento no segundo semestre de 2020. Mas é um crescimento que a gente não vê, porque a agropecuária
no conjunto do PIB, só entra com 5%. Quer dizer que 95% do PIB depende de indústria e de serviços. Então, veja, quando no segundo semestre de 2020 começa uma tentativa do país se recuperar, isso se dá por causa do crescimento dessa agricultura voltada para fora, que o peso fundamental coube à soja, ao café, a soja com crescimento, principalmente por demanda da China, e também depois as exportações, o crescimento do café, que foi 20 e poucos por cento. Porém, como se tratam de culturas voltadas ainda principalmente para o exterior e altamente mecanizadas, não se viu daí a contrapartida de emprego. Daí, a indústria de transformação, ela sofre profundamente, porque a indústria de transformação está muito ligada ao consumo interno. E esse consumo interno caiu. Caiu extraordinariamente esse consumo interno, por causa ligado a essa questão pandêmica, né? Porque as pessoas tiveram muito medo de frequentar lugares com aglomeração. Então, a própria população se reteve. E todo esse cenário, por exemplo, coloca o país dentro de uma crise inédita, mas que, para sair, daí eu volto no raciocínio principal, que eu comecei lá quando estava falando sobre o SUS. A presença desse Estado vai ser ainda primordial para suprir essas deficiências que o mercado traz em si, né? E são deficiências crônicas, que, na verdade, o Estado tem que atuar para fazer com que esse próprio nosso capitalismo volte a crescer. Porque os resultados que têm sido apresentados até agora são devidos à agricultura de exportação, porque o mercado interno, o nosso consumo, ele é negativo. Então, nós tivemos um ano de 2020 com menos 4,1%, e quando chega daí o primeiro trimestre de 2021, o crescimento é de 1,1%, mas ainda focalizado principalmente na agropecuária. Nós já temos uma recuperação da indústria e também dos serviços, porém, ainda não é suficiente para voltar e superar o crescimento, quer dizer, o patamar que estava em 2019. Não sei se estou me fazendo bem claro, que foi um crescimento que ainda não supera o de 2019, que foi pequeno. Quer dizer, em 2021, nós ainda temos que ter um terceiro trimestre, quer dizer, um segundo, um terceiro e um quarto trimestre, para a gente tentar medir se esse crescimento vai ser possível dele ficar acima do de 2019. Quer dizer, nós caímos numa vala e estamos tentando subir até o topo. Mas o topo dessa vala ainda é do ano de 2019, que é de um crescimento muito baixo, muito pequeno, de pouquíssima geração de emprego, de 1,1%, que somente com essas forças de mercado vai ser impossível você sair desse desemprego ferocíssimo que está existindo. Porque aí você mostra a importância que tem esse Estado, ainda moderno, para a superação desse estado de coisas. E economistas que já estudaram isso
fartamente, né? O principal, a maior referência, ainda é John Maynard Keynes, né? Uhum. Então, nós estamos nessa situação em que nós estamos buscando uma saída, mas essa saída precisa de um planejamento. E esse planejamento, essa saída dessa situação, né, pressupõe ainda uma ação de governo muito incisiva e forte, Uhum. porque o empresário ele se retrai, ele 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 vai procurar produzir ainda tentando recuperar a capacidade ociosa, mas para investir ainda essa ação do poder público ela é indispensável. Eu acho que, para um primeiro momento, eu já dei uma certa abertura Uhum. na exposição, que eu espero ter sido claro, né? Não usando muito um economês, mas indo nos pontos principais que você perguntou para eu dar uma visualização, né? Uhum. Essa década de 2020. Beleza, obrigado, Caju. Achou que foi mais ou menos claro? Eu acho que sim, eu acho que sim. É, Eu tomara, acho que né? Tomara que você tenha. elencou aí, Nós tínhamos que principalmente, né? perguntar para os nossos caros participantes para ver se eu consegui esclarecer um pouco melhor as coisas. É, Então, olha só, eu acho que sim, você tocou em uma série de questões importantes, né? E veja, eu queria fazer aqui assim algumas colocações, Caju. Primeiro, nós temos no Brasil um problema, digamos, estrutural. Um problema estrutural que consiste no nosso, digamos, na dependência econômica que o Brasil tem, né, em relação aos grandes centros do capitalismo mundial. E, como consequência dessa dependência, nós também, tradicionalmente, amargamos um, um desenvolvimento insuficiente, né, para atender às necessidades da sociedade, né? O que a gente pode aí identificar, talvez, como um subdesenvolvimento do país. Então, dependência e subdesenvolvimento, problemas importantes estruturais, né, que se manifestam através de uma série de indicadores econômicos. Você, econômicos e sociais. Você mencionou aqui a questão do crescimento da economia brasileira, Uhum. nesse início da segunda década do século XXI. Então, 2020, a gente começou aí a década com uma queda do PIB de 4,1%, É, certo? exato. Vindo de um crescimento em 2019 de 1,2%, certo? 1,1. 1,1%. Né? É. E, ao mesmo tempo, são taxas assim de crescimento muito baixas, e levando em consideração, as coisas se agravam quando a gente pensa, por exemplo, no período de 2015 até 2018 também, que as taxas de crescimento, inclusive alguns anos ali, registraram taxas negativas, né? Que correspondeu aí ao segundo mandato da Dilma Rousseff.
E também depois, no período do Michel Temer, o crescimento, se eu não me engano, ficou na ordem aí de 1,1% também, em 2000 se eu não me engano, 2018, né? Foi Os o 2 anos foi 1,1. 2018? Foi 1,1 e o outro repetiu. Pois é. Então, veja, nós temos aí taxas de crescimento muito baixas que se agravam quando a gente acrescenta a essa questão o crescimento demográfico, que você também pontuou aí na sua fala, um crescimento demográfico que anda pela ordem de 1% ao ano, né? Ou seja, esses últimos anos de crescimento de 1,1 praticamente significa crescimento zero, na verdade, em Sim. termos per capita, não é isso? E o crescimento, e 2020, esse colapso aí que, na verdade, faz agravar essa taxa de crescimento, né, essa queda de 4,1%. Se a gente leva em consideração o crescimento demográfico, a gente vai ver que o país ele recuou, né, cerca aí de quase, talvez tenha até chegado, a gente poderia dizer, uns 5% de retrocesso, né? O crescimento econômico ele é importante, né, Caju, para Uhum. o país, ele é um indicador que o país está crescendo, etc. Agora, num país em que a problemática ou os grandes desafios são estruturais, muitas vezes o crescimento econômico ele não é suficiente, né? Seria necessário a gente ver aí uma mudança importante na estrutura, né, econômica do país e que efetivamente refletisse também em outros indicadores da sociedade, né? E você acaba de dizer também na sua fala que o que tem salvado mais ou menos a economia brasileira, e de fato Salvado entre aspas. os indicadores, né, É. mostram isso, né, é, é o setor primário, né? Uhum. É o setor primário, não apenas a questão agrícola, pastoril, etc., mas também a questão de mineração, né? É. A exploração mineral no Brasil continua tendo um papel importante, né, no, nossa, no nosso PIB. Então, de tal maneira que a gente diz o seguinte: nós estamos já na segunda década, iniciando aí a segunda década do século XXI, e nós permanecemos basicamente com os mesmos problemas que nós tínhamos lá no século XX, fruto de tantos debates, etc. E nós, na verdade, estamos de novo debatendo mais ou menos a mesma coisa que se debatia há 100, 80 anos, 60, 70 anos atrás, né, sobre o modelo econômico do país. Eu mencionei aqui que o Brasil possui uma dependência econômica muito forte que se desdobra noutras dependências, mas veja, a nossa dívida pública ela alcançou em 2020 5 trilhões de reais. Uhum. 5 trilhões. Desse total aí, aproximadamente 5%, aproximadamente, é dívida externa. 95% total, aproximadamente desse total aí de 5 trilhões, é dívida interna, é dívida pública interna. Uhum. Com um detalhe, né? Porque hoje, dívida pública interna não é mais o que costumava ser até antes da década de 1990. Porque era muito comum que a dívida pública interna brasileira ela fosse resultado
de captação de recursos por parte do governo, de endividamento público, junto a instituições e a credores nacionais. Era uma dívida contraída, geralmente, como continua sendo, uma dívida contraída em moeda nacional, no caso atual, em reais. Porém, desde 1990 para cá, com todas as mudanças que a gente viu acontecer na economia brasileira, isso já não funciona mais dessa maneira. Em outras palavras, hoje existe uma boa parte da chamada dívida pública interna que tem como seus credores instituições e investidores estrangeiros, que entram hoje com essa desregulamentação e liberalização dos mercados financeiros. Isso permite que os capitais estrangeiros entrem no Brasil e comprem títulos brasileiros em moeda brasileira, o que vai ser registrado, ou seja, contabilmente, isso vai aparecer como dívida pública interna. Mas hoje não tem mais aquela diferença que a gente fazia algum tempo atrás, de que dívida pública interna é dívida com credores nacionais e dívida pública externa é dívida com credores estrangeiros. Hoje acabou isso. A dívida pública externa também pode ser com brasileiros, né? Muito embora a parcela disso não deva ser muito grande, mas existe muitos capitais que foram depositados, transferidos, né, para paraísos fiscais de brasileiros, né, que depois acabam investindo em títulos brasileiros, muitas vezes títulos emitidos em moeda estrangeira, o que acaba sendo registrado contabilmente como dívida externa. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, na verdade, é que nós temos um setor público que se encontra cada vez mais endividado e, consequentemente, cada vez menos capacitado a desempenhar um papel ativo de auxílio ao crescimento da economia, à transformação da economia, transformação estrutural, etc. Eu olho para a balança comercial brasileira e vejo um saldo lá do ano passado de 50 bilhões de dólares. E a gente percebe que ali existe, de novo, uma preponderância do setor primário. Além disso, existe aqui um dado importante, que a gente logo vai entender por quê, mas hoje o principal parceiro comercial e o principal comprador do Brasil é a China. E nós vendemos para a China principalmente produtos primários, enfim, minério de ferro, produtos agrícolas, etc. Enfim, então eu olho para essa situação toda, né, e me pergunto, né, quais são as necessidades do Brasil nesse início de década, quais são as necessidades do Brasil e quais são as possibilidades de que o país atenda a essas necessidades. Não apenas olhando para a coisa de uma perspectiva econômica, mas também de uma perspectiva política, porque as ações todas que são necessárias para promover uma melhoria das condições de vida no Brasil e um maior e mais acelerado desenvolvimento da sociedade, é preciso a construção política desse projeto.
Então, se você puder falar um pouquinho como é que você enxerga isso sobre as necessidades econômicas, as possibilidades que existem para isso, levando em consideração a situação também política que nós vivemos no Brasil. Bom, Carlos, eu vou tentar responder pelo mais fácil e deixar o mais difícil para depois, né? Vou começar pelo mais simples. O mais simples, por exemplo, se você colocar a questão contábil do endividamento do país versus as necessidades, você teria uma situação quase que tremendamente difícil de ser superada. Porque nós teríamos um endividamento alto do país que impediria que fossem financiadas o atendimento das necessidades. Em outras palavras, o cobertor é curto e a cama é estreita. O cobertor é curto e a cama é estreita. Como é que você vai fazer? Bem, isso se a gente colocar do ponto de vista rigorosamente contábil. Porém, nós estamos falando de algo chamado Estado, que vai ter que mostrar para que ele serve. Na pior das hipóteses, a gente pode fazer o alongamento do perfil de endividamento. Jogar o curto prazo para o longo prazo, ou para médio prazo. E aí, você vai... deixa eu voltar de novo, né? E frisar. Você pegar esse endividamento, que ele existe em títulos públicos, e colocar o seu vencimento não para agora, mas para 5 anos. Isso o Estado pode fazer a partir de uma nova gestão. Isso vai contrariar o setor financeiro? Provavelmente. Mas daí, essa nova gestão tem que fazer a escolha, né? Entre o mercado financeiro e a própria nação. Essa vai ser uma escolha radical para o próximo governante. Então, porque se você coloca uma questão contábil rígida, né, como se fosse uma empresa, daí nós estaríamos numa situação terrível. Mas, como essa dívida, quem faz é o próprio Estado com os seus títulos, e ele é o dono desses títulos, ele pode fazer esta negociação. Né? E daí a outra, essa é a questão mais fácil, né, que a gente pode conceber. A segunda que você falou é do ponto de vista político, né, Carlos? Sim, isso mesmo. Eu perguntei se, politicamente, tendo em vista o atual contexto que nós temos no Brasil, como viabilizar um programa que atenda exatamente às necessidades que o país tem para Então, promover seu desenvolvimento. o primeiro lugar estaria aí, que eu falei, né? Você joga para 5 anos e aí você tem uma folga. E nessa folga, daí você faz um programa de crescimento econômico. Nem que você se utilize no princípio de emissão. Um pouco, como se diz, falando de Juscelino Kubitschek, de Oliveira. Um programa de crescimento econômico. Focado aonde? Nós estamos, por exemplo, atravessando uma questão pandêmica, né? O Brasil, metade das... Olha, não se a gente for fazer um programa de água e esgoto,
água e esgoto. Olha o que eu estou falando. Não é uma coisa assim fora do comum. Isso muita gente sabe, instituições como IPEA, como a Fundação Getúlio Vargas, eles sabem que, por exemplo, e já tem números disso, que se o Brasil, nós fizéssemos um programa, por exemplo, de água e esgoto, fomenta emprego, fomenta pequenas empresas, é uma questão de saúde pública e ele representa uma forma de você utilizar os seus recursos e que é barato de se fazer e como um motor inicial do crescimento. Mas daí, como você diz, você está dando uma prioridade para a nação e você vai anunciar para a população, para as empresas, para os trabalhadores, que a gente vai dar início a um programa assim, deixando claro o que vai ser feito, falando, dizendo, vamos jogar a dívida para frente, vamos falar com os credores, e nesse meio de tempo nós vamos fazer primeiro, começando com um programa de coisas básicas para a população, priorizando o mercado interno, priorizando o consumo interno. Certo. Isso aí é uma medida bastante até simples de você dizer, mas o enfrentamento político disso, eu acho que vai ser uma grande batalha. Caju, o Pedro levantou a mão, eu acho que ele gostaria de se manifestar. Deixa eu ver o Pedro, queria ver como é que é o Pedro. Ali, ó. Mas ele está muito pequeno. O Pedro está muito pequeno. Aí, agora eu estou vendo o Pedro. Como é que vai, Pedro? Tudo bem, e você? Tudo bem? Satisfação de poder conhecer. Muito obrigado por estar participando. É uma honra. Obrigado mesmo, obrigado. Bom, eu queria ponderar algumas coisas, né? Sim. Mas, Pedro, eu posso fazer uma pergunta antes? Pode, sim. Eu fui claro? Foi claro, exatamente. Os 2 métodos aí foram bastante claros. Né? Ótimo, ótimo, ótimo. Eu só deixo dar uma pequena apresentação. Tenho 61 anos, né? Sou engenheiro, sou sanitarista. Tá. Trabalhei em alguns órgãos do Estado, algumas agências. Pedro, está muito baixo. Está baixo? Está baixo. Falar mais próximo. Isto. Tá, eu acho que melhorou. Aumente um pouco o volume teu aí. É a questão da captação do microfone mesmo. Ah, tá. Você está me ouvindo bem? Bastante bem. Ah, ótimo. Tá. Para mim, você está um pouco baixo. Tomara que não esteja surdo. Vou tentar falar um pouco mais alto. Tá. E tirar o tom da agressividade, né? Quando se fala alto, fica agressivo. Não, mas eu entendo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos voltar ao primeiro episódio lá, a respeito do SUS. Eu tive a grata satisfação de ser engenheiro sanitarista, trabalhar no ERSA 49, Escritório Regional de Saúde, da região mais pobre aqui do litoral de São Paulo, que é o Vale do Ribeira. E vou dizer, o SUS hoje, passam governos, o SUS continuará, porque ele é um organismo independente. Ele é criado por sanitaristas, por profissionais. Isso não é nem profissão, é dogma. Ser sanitarista é dogma. E pode passar o governo que for, vai subsistir, mesmo com essa degradação no Ministério da Saúde que nós estamos assistindo atualmente, o SUS vai se manter e, graças a ele, o impacto dessa pandemia foi extremamente menor, mas extremamente menor. Isso eu concordo plenamente, em gênero e número. Trazendo para cá um pouco do povão, né? Porque eu não sou economista, estou participando como ouvinte. Eu vejo assim que hoje o empresariado brasileiro ele está com a vontade de crescer, ele tem a vontade
ele não tem uma política pública clara, definida pelo governo federal, aliás, uma extremamente bagunçada, né? Diga-se de passagem. E o brasileiro está reagindo bem. Nós não temos passado de guerra, de catástrofe. Então, eu acredito que seja a primeira catástrofe que nós estamos observando, né? Nos últimos tempos. Aí, o brasileiro vai experimentar isso, está experimentando com muita vitalidade. Tanto é que nós temos um superávit aí da balança comercial bastante exagerado, né? Bastante grande, apesar de terem mudado as regras o ano passado. Mas, mesmo assim, eu chamo a atenção, porque nós estamos exportando os produtos que a gente produz com rapidez, que é agricultura, é o setor primário, nada que delongue muita pesquisa, muita tecnologia, apesar do agronegócio ter essa tecnologia. Mas haja visto o mundo inteiro estar precisando desses produtos. Por isso que nós temos um resultado um pouco melhor. Não é por uma atitude do governo, um estímulo do governo, e sim uma realidade mundial, que o Brasil hoje é um grande fornecedor de um material que se produz com rapidez, né? Então, daqui a pouco isso vai se estancar, vai diminuir. Tanto é que nós não temos mais insumos. O setor produtivo do Brasil não tem mais insumos para produzir. Carro está defasado, as peças estão defasadas, está aumentando o preço de tudo. E nós vamos enfrentar uma grande recessão, que vai ser retardada de propósito pelos políticos brasileiros, haja vista a próxima eleição está próxima, no ano que vem. É por conta disso que eles vão retardar. Né? E vão jogar pesado para endividar o Brasil, não dar essa resposta que o professor falou, de fazer uma jogada para 5 anos, jogar o título. Não, eles vão massacrar até a eleição, doa quem doer. Depois eles vão tentar se virar. Eu acho que politicamente a ideia é essa. Quer dizer, é um governo sem ideia, né? Eu estou fazendo um achismo aqui, mas eu acredito que tenha essa tendência, né? Porque o governo atual, realmente, eu não entendo, não consigo identificar uma política pública, um planejamento, um projeto econômico para o Brasil, né? Mesmo essa distribuição da ajuda de custo, aí, que deu uma mexida na microeconomia, isso aí nada mais é do que baseado na renda mínima lá atrás, que nós tivemos. É um projeto anterior, de governos que pensavam no social. E quando você investe no social, você reativa, você reanima a economia de forma geral. Isso é um pensamento do leigo, não estou falando em economia porque eu não sou da área. Esse é o sentimento que o povo tem, né? Nas ruas, eu vejo muito, converso com as pessoas, e existe esse sentimento que vai de encontro ao que vocês estão falando, realmente. Só que com uma superioridade, com uma academia muito melhorada, né? Nós somos aqui leigos, só palpitamos e opinamos, né? Mas passamos talvez uma visão interessante também para vocês. Então é isso, o que a gente sente como povão é isso hoje. E quero aproveitar para agradecê-los, né? Que eu sou um aprendiz de economia. Pedro, posso te responder? Claro, fique à vontade. Pedro, meu caro, eu sinto te entristecer. Eu sinto muito que eu vou te entristecer, mas eu sou obrigado a concordar contigo. Porque não existe um planejamento público. A nossa luta vai ser para que esse planejamento exista. Porque esse planejamento não é contra o mercado. Pelo contrário, ele é a favor. Mas só que daí a gente está ainda olhando o país como uma perspectiva de mercado interno e de planejamento nacional, como já teve. Então, o que eu quero te entristecer é que eu sou obrigado a concordar com você. Não vou ter, não vou em absoluto contraditar, porque nós não temos esse planejamento público que seja capaz de dar apoio ao próprio setor privado. Mas o próprio empresariado, ele vai ver
pela dor, olha como eu estou te respondendo, hein? Ele vai ver pela dor que ele vai necessitar dessa intervenção. É uma coisa, como é que eu vou dizer, né? É triste ter que falar isso, mas um aprendizado pelo chicote. Caju, Respondi a pergunta, Pedro. Pedro não, é Pedro, né? Pedro? Respondi, Pedro? Pedro, sim. Eu acho que não é nem tanto uma pergunta, né? É um sentimento que eu tenho. Não, mas eu tenho que corroborar. Mas eu concordo plenamente. Essa discussão está bastante rica. É isso mesmo. Eu acho que um país está no desgoverno, né? E é isso. É isso, porque... O fato de ter índices bons não significa ter uma equidade, ter um equilíbrio social bacana, uma bela distribuição de renda. Então, é difícil. Olha só, nós, então, aqui pontuamos alguns dados a respeito da economia brasileira e comentamos aqui que, de um lado, esses números eles têm relação. Esses números piorados dos últimos anos, eles têm relação aí em parte com a pandemia, mas pelo que vocês aqui também colocaram, com uma incapacidade de gestão econômica no país, né? Temos aí, portanto, um governo que, na verdade, é um governo bem estranho, né? Porque o presidente da República, ele nunca fez assim muito, ele nunca fez segredo da ignorância dele a respeito de questões econômicas. Ele jamais fala muito sobre isso, porque ele não entende nada, absolutamente nada sobre isso. A economia está entregue completamente ao ministro da Economia, que é, na verdade, um homem que o tempo inteiro ele pensa em vender. Vender. É um sujeito que tem uma visão econômica muito limitada. Ele acha que única e exclusivamente a privatização de tudo é capaz de dar resposta para todos os problemas que existem na sociedade. Né? Ele é um mascate. Isso. É um vendedor. É um vendedor ambulante. Né? Um mascate com diploma de... Um mascate com diploma de Chicago. Sim. E, veja, eu tinha perguntado para o professor Caju a respeito das nossas necessidades. Na verdade, nós temos, né, necessidades aí variadas, né, no país hoje, do ponto de vista econômico, principalmente, né, de reformar aí o setor, os setores diversos da economia. Você comentou, né, Caju, sobre a questão aí de água e esgoto, mas a gente podia inserir isso, na verdade, dentro de um guarda-chuva maior, que seria o de infraestrutura, por exemplo, da economia brasileira. Claro. Né? É que eu comecei do simples. Sim. E, por exemplo, uma das coisas mais importantes para a economia de um país é o seu sistema de transportes. Né? E veja, isso já era falado no final do século XVIII por Adam Smith. Né? E esses caras conhecem. E o nosso ministro da Economia, ele se diz um liberal e não conhece sequer o maior ideólogo do liberalismo econômico de todos os tempos, que foi Adam Smith. Smith explicava que o sistema de transporte tem uma grande importância para o desenvolvimento do país, porque ele aproxima os mercados das diversas regiões que o país tem. Nós estamos, já repito, na segunda década do século XXI,
E nós ainda não temos no Brasil e nem na América Latina um sistema de transporte ferroviário desenvolvido. O Brasil precisava estar interligado. Todas as regiões do país precisavam estar interligadas através de transporte ferroviário. Você comentou que obras de infraestrutura, Caju, em água e esgoto geram emprego. Você imagina o que seria um projeto de colocar o Brasil sob trilhos? Sim, eu concordo com o Carlos. Né? Só que eu comecei pelo degrau mais fácil. Sim, não. Mas eu não tô assim criticando, não. Eu estou só resgatando, Claro, né? E até reforçando claro. um pouco essa questão porque quais são as nossas necessidades, né? E sem falar no que essa aproximação que o sistema de transporte permite, tem um poder, inclusive, de baratear o custo de vida, porque o custo de transporte também fica muito mais barato, né? O sistema ferroviário reduz drasticamente o custo de transporte das mercadorias. E isso vai afetar diretamente, independentemente da geração de emprego, vai afetar diretamente o custo de vida das pessoas. E nós estamos falando disso num país que registra agora, Caju e demais colegas que estão aqui todos conosco, né? O Brasil registra agora 15,2 milhões de desempregados. Sim. E 27 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Bom, paralelamente, a gente também precisa muito de um sistema de reformas, né? No sistema secundário, no sistema terciário também da nossa sociedade, não é isso? Por exemplo, eu penso sobretudo no sistema bancário, né? Porque é inadmissível as taxas de juros que nós temos no Brasil. Isso afeta diretamente o investimento do setor privado e afeta também o consumo. Né? Bom, posso acrescentar uma coisa? Pode. Aí, por exemplo, nós não podemos nos desvencilhar nem de Banco do Brasil, nem de Caixa Econômica, nem do BNDES. Não podemos ficar sem eles. Porque o Banco do Brasil financia a agricultura, tanto do agronegócio quanto da agricultura familiar. A Caixa Econômica financia a construção civil, que também é altamente geradora de emprego. E o BNDES, ele pode financiar a grande empresa nesse setor da infraestrutura. Então, são coisas que não pode se jogar fora, de jeito nenhum. Com certeza, com certeza. Mas eu aqui agora queria até te colocar fazer uma colocação aqui. Eu vou aproveitar, inclusive, porque você também é professor de economia monetária, não é isso mesmo? Mais da economia brasileira. Tá. Economia monetária eu pouco toquei. Tá. Mas economia brasileira mesmo. Tá, mas veja só, no início do século XVI, ali, enfim, ao longo do século XVI, de modo geral, aconteceu um fenômeno interessante da gente observar na Europa, que foi exatamente um fluxo de entrada de metais preciosos muito grande, vindo da América, principalmente. Primeiro através da América Central e depois também, mais tarde, do Brasil. Esse fluxo de metais preciosos na Europa representou um aumento expressivo da circulação monetária, porque a moeda era o ouro metálico, físico.
E esse fenômeno, ele, ainda que, de fato, tenha provocado inflação, né? A história registra na Europa, nessa época, uma inflação, mas, por outro lado, foi a base de um processo acelerado de crescimento e de transformação das economias europeias, principalmente no Ocidente, que foi ali a região da Europa que sofreu maior influência direta dessa entrada de metais preciosos, até por conta das transformações que já tinha sofrido no período anterior, ou que vinha sofrendo, né? E foi exatamente esse processo de aquecimento do consumo resultante da entrada dessa quantidade gigantesca de metal ou de dinheiro que promoveu a expansão do setor manufatureiro, porque os artesãos eles podiam vender mais caro o que produziam, graças exatamente à inflação, e isso vai dar origem ali a todo aquele sistema manufatureiro, ele vai se expandir, enfim, vai haver todo um processo de desenvolvimento que depois vai ser, digamos, vai permitir exatamente que a inflação seja controlada, porque, veja, a inflação no início, ela estimula novos investimentos por conta dos aumentos de lucro que pode provocar. Mas logo depois ela gera produto, porque os investimentos começam a dar resultado. Consequentemente, a oferta de mercadorias ela aumenta e os preços tendem a baixar e a inflação ela passa a ficar mais ou menos ali sob o controle. Por que eu estou falando toda essa história aqui? Porque eu tenho a impressão que um instrumento extremamente importante para a gestão da economia é a política monetária. E a emissão de dinheiro por parte do governo pode ser um instrumento de financiamento de tantas coisas aqui que nós pontuamos aqui que são necessárias fazer no Brasil. É possível que gere inflação no primeiro momento, mas gera inflação gerando emprego. Gera inflação ampliando a capacidade produtiva, gera inflação alargando e desenvolvendo a infraestrutura do país. Mas existe uma visão hoje que ela parece que foi dada por Deus, porque ela é indiscutível. Se você falar um troço desse, você parece um bicho maluco, que é o de financiar a economia mediante emissão monetária. Como é que você enxerga esse elemento, professor? Bom, eu enxergo da seguinte maneira, Carlos, que a diferença entre o veneno e o remédio pode estar na dose. Se você utilizar até determinado ponto, o remédio cura. Se você ultrapassar esse determinado ponto, ele vira veneno. Isso aí até a gente pode estudar até matematicamente como um ponto de inflexão, né? O Pedro, que é da engenharia... Você é engenheiro, né, Pedro? Sou engenheiro sanitarista e civil. Pois segurança do trabalho. Isso aí, por exemplo, aquele ponto de inflexão em que uma coisa se torna outra. Mas a emissão monetária como um ponto de partida para você iniciar um processo de investimento e de desenvolvimento, ela pode ser muito bem-vinda, porque ela vai gerar emprego. A questão é que esse retorno seja o mais imediato possível. Então, por isso que eu falei na questão sanitária, de saúde pública, porque você resolve duas coisas ao mesmo tempo. Você tendo água encanada,
você evita doenças como cólera, como tifo, como disenteria, diarreia. E você tendo o esgoto tratado, você está melhorando também a qualidade do meio ambiente e gerando empregos de imediato, que vão se traduzir em renda. E um outro ponto é a agricultura familiar de produção de alimentos para a mesa da população, porque o agronegócio ele já é privilegiado, ele já é atendido. É preciso fazer um reequilíbrio dessas, olhando mais para a agricultura familiar, de tal forma que esses alimentos possam ser barateados. Então, você consegue alimentação mais barata, com estímulo, e você com preço mínimo, com estoques reguladores. E, do outro lado, essa política de investimento que dá um ponto de partida, que eu até acredito que você, sabendo utilizar isto, talvez nem seja inflacionário, porque ela produz resultados imediatos. Talvez a gente não... É que, quando a gente fala nisso, a gente está aumentando a dívida pública. Sim, ela está a curto prazo, mas é para gerar emprego. Mas a emissão monetária não aumenta a dívida. Mas é que daí, por exemplo, você evitar a questão da inflação, você pode querer jogar, por exemplo, títulos públicos do outro lado para criar uma compensação. Mas eu defendo isso porque... Não, mas se você joga título público, você, na verdade, você está fazendo uma captação de um dinheiro que existe, certo? que você está emitindo, porque você emite de um lado e tenta captar do outro para equilibrar. Não, mas a emissão do título público é o governo tomando dinheiro emprestado do sistema bancário nacional, certo? Sim, sim. Então, isso aí não é emissão de dinheiro, isso aí é usar os recursos que existem hoje e que estão na mão de investidores aí privados, enfim, e que o governo vai lá captar. Eu penso mesmo na emissão monetária mesmo, Sim, que não sim, tem mas nada a ver com a emissão de título público, nem com endividamento público. Sim, mas é que eu penso também contabilmente pelo seguinte, porque você emite de um lado, digamos, você emite 100, mas para equilibrar essa questão, isso está mais nos manuais, né? Nos manuais, você emite 100 de um lado, mas emite, digamos, 100 títulos de outro, para você fazer digamos, esse equilíbrio. Isso está nos manuais, assim, como uma forma de você evitar a inflação. Porque eu me reporto, por exemplo, ao governo Juscelino Kubitschek. No governo Juscelino, esse sistema de títulos não estava ainda bem organizado. Então, ele se utilizou muito de emissão. Emissão de títulos? Moeda. Emissão monetária. Monetária. Sim. Monetária. E ele trouxe um período de progresso para o país? Trouxe. Trouxe, sim. É verdade. Trouxe realmente. Mas com um custo inflacionário mais alto. Mas a emissão de título é um instrumento de estímulo. E eu até digo para você, como eu estava falando, você escolhendo bem os projetos que gerem mais emprego e atendam mais às necessidades da população, talvez não seja inflacionário. Se bem que o Juscelino Kubitschek,
ele tomou muito dinheiro emprestado, né? Não, ele fez isso, mas no exterior, tomando dinheiro emprestado no exterior. Juscelino financiou sim, muita mas emissão tomando dinheiro emprestado no exterior. sim, mas Carlos, eu acho não, mas eu tenho uma forte desconfiança, né, que a maior parte foi com dinheiro de dentro mesmo do país, com a emissão. Sim, não, houve emissão monetária também, né? Né? Com É que a certeza. gente não sabe, eu não estou dando ainda uma proporção, né? Quanto que vem de fora, quanto que ele fez com emissão aqui dentro. Mas esse instrumento, nessa hora agora, que a gente tanto precisa, ele viria muito a calhar, mas muito a calhar mesmo. Pedro, você quer fazer algum comentário, Pedro? Não bem a respeito desse assunto aí, que eu só sou ouvinte mesmo, mas eu gostaria de retornar à questão do investimento na área de saneamento. Sim. É uma área assim que eu tenho quase 30 anos de experiência em modelagem de sistemas públicos. E eu vou dizer para os senhores, hoje nós temos um marco regulatório que chama a iniciativa privada para vir tomar conta do nosso setor. Esse setor é um setor estratégico, não devia ser privatizado, ou deveria aproveitar a iniciativa privada, mas sob coordenação do Estado, não abandonar na mão das empresas. Sim. E vou lhe dizer por quê. Porque nós vamos se decepcionar e as empresas também vão quebrar a cara. Porque aonde é viável, a Sabesp, a Sanepar já investiu. Não investiu foi na periferia, onde o custo é mais alto, onde o sistema de bombeamento é maior, o sistema de tratamento tem que ser afastado. Então, a densidade demográfica é infimamente menor que os grandes centros, portanto, não tem rentabilidade. E as empresas estatais pecaram, porque elas foram em cima do custo-benefício e foram nos sistemas que eram viáveis economicamente, abandonando a parte mais pobre. E deveria ter uma amarração num planejamento. Eu vou investir numa área nobre e numa área, vamos dizer, pobre, para buscar um equilíbrio. Hoje está desequilibrado o sistema. A partir do momento que o governo, na canetada, passa para a iniciativa privada, ele vai tomar um pau lascado. Vai acontecer que nem aconteceu com a Leonardo Tesouro lá em Buenos Aires, vão pegar, vão acabar com o sistema e vão devolver para o Estado. Mas vão devolver arrebentado. Isso eu estou te falando porque eu tenho números para isso, eu estudo isso. Então, investir no saneamento hoje gera emprego? Gera. É barato? Não é barato. Mas o custo indireto, professor, é isso que eu queria dar ênfase. É isso que eu queria dar ênfase. O melhor custo é o custo da qualidade de vida, da diminuição do gasto com saúde, a diminuição do efeito no meio ambiente. Isto não tem preço, não tem como quantificar. Não é aquele $4 por $1, isso aí é mito, esquece. Nem gosto de falar essa palavra mito, mas é mais ou menos isso. Então, esse setor de saneamento, ele requer um estudo muito mais aprofundado do que uma discussão política na Câmara, que não tem, são leigos. Entendeu? Então, você pega, por exemplo, São Paulo, a Sabesp tem lá, só para ter uma ideia de tamanho, a Sabesp é 10 vezes o número de ligações da Sanepar. 10 vezes. Né? Então, nós estamos falando aqui de uma... Se você pegar Sanepar, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, é 70% das ligações do Brasil. Isso está feito nos grandes centros, dá lucro, onde dá lucro. Agora, a iniciativa privada vai entrar onde? Aonde que ela vai pôr dinheiro? Ela vai pôr dinheiro na periferia, fundo perdido? Não. Não vai pôr. Isso é um engodo, é uma mentira. Sim. E o povo caiu nisso. Não estou discordando da sua tese, não. Tem que investir em saneamento, sou o maior defensor, sou sanitarista. Eu tenho mais a que defender o setor mesmo. Mas tem que investir a fundo perdido. É pegar o dinheiro do contribuinte, da nação e aplicar nisso. Sim. Não há equilíbrio econômico mais. Porque já arrebentaram o setor. Arrebentaram. Então, essa é a nossa realidade.
O senhor me deu uma triste notícia, te dou uma triste notícia da realidade do setor, mas concordo com o seu posicionamento, sim. Não tem o que discutir no seu posicionamento quanto ao investimento em saneamento. Agora, o setor está destruído, mesmo atendendo os grandes centros, onde é mais rentável. Eu posso responder, Pedro? Claro, claro. Olha, eu comecei, né, aonde o retorno pudesse ser mais imediato e mais rápido, e é por aí. Agora, os estudos de como está esse setor, daí eu não sei. Só para ter uma ideia, Eu não sei. a captação de água, por exemplo... Eu só fiz o seguinte, eu diz assim, olha, o rumo é por aqui. Estou dizendo assim, né? Olha, o rumo... Sua intuição está certa, está correta. Vai por aqui que está indo. Ó. Agora, como é que está isso? Ih, meu filho. Está triste. Pois é, como é que está isso? Então, né, mas isso é uma proposta, é outra proposta política. É outra. É por outro ano, né? É por outro ano. Vai ser uma grande batalha. O Estado, em atividades estratégicas, ele não pode terceirizar. É isso mesmo. Você perde a autonomia do país. Esquece isso. Mas daí como se diz, é um projeto da nação, né? Com certeza. Projeto político. É isso, gente. Já estamos aqui há quase 1h30, gente. A ideia era uma conversa assim, como nós fizemos, descontraída, onde a gente pudesse manifestar nossas opiniões. Acho que foi proveitoso, né? Pedro, agradeço muito aí a sua presença. Eu agradeço também, Caju, a sua solicitude aqui, o seu comparecimento para a gente poder estar debatendo, né? E não sei, Caju, se você quer dar uma última palavra, o Pedro também aí, fiquem à vontade. Sim, a palavra é muito simples. Olha, Carlos, em economia, viu, Pedro? Nós fizemos um milagre. Nós saímos concordando. Nós fizemos já um milagre. Saímos concordando, dizendo, oi, é para lá. Os debatedores tinham a mesma essência, aí não vale. Bom, é verdade, eu acho que nós temos meio que, sem eu conhecer você, né? Temos um mesmo, teria que chamar daí um do outro lado, né? Verdade, é verdade. Mas talvez o do outro lado talvez concorde, porque gerando emprego vai estimular o mercado. As pessoas vão comprar, vai gerar os efeitos de encadeamento, né? Talvez não esteja tão... Se a gente chamar um outro lado, né? Quem sabe possa haver concordância, porque nós aqui saímos... Já fizemos um milagre, eu acho. Normalmente, chamar 3 economistas dá 3 pontos de vista diferentes, né? Um para um lado, que nem daquele Mourão que você colocou, lembra da foto lá, Carlos? Sim. Uma seta para lá, outra para lá, e outra para o outro lado, né? Não sei se o Pedro viu a foto do... Sim. Né? Não parece, né? Uma seta para lá, e nós saímos com uma seta apontando para um lugar só. Fizemos Nossa Senhora. Assim é fácil caminhar, né? Com o mesmo sentido, com a mesma direção. Nós conseguimos sair com uma seta para um lugar. Claro. E, só para frisar aqui essa questão importante da moeda, que eu acho que é muito importante e que está bloqueada no Brasil,
A Europa, como eu comentei aqui, se desenvolveu graças à expansão monetária. Os Estados Unidos se desenvolveram graças à expansão monetária. Só um minutinho. Né? E, por exemplo, em 1971, né, é um ano importante aí na história da economia mundial, porque marca a quebra, né? A quebra da conversibilidade do dólar em ouro. Né? E a razão disso é uma só. Né? A razão disso foi uma emissão monetária extraordinariamente grande feita pelos Estados Unidos, uma emissão de dinheiro sem lastro, ou seja, não havia ouro correspondente para tanto. E essa emissão aí abundante, se por um lado foi extremamente benéfica para aumentar a liquidez da economia mundial e, inclusive, facilitar o desenvolvimento econômico na década de 1960, por exemplo, né? Na década de 70, quando os países europeus já estavam ali, na década de 60 ainda, quando os países europeus já estavam com suas economias restauradas, eles voltaram a se tornar importantes economias exportadoras, se não todas, algumas delas, principalmente a Alemanha, a França, a Holanda. Esses países, então, eles, ao se tornarem superavitários no comércio exterior, eles começaram a acumular grandes quantias de dólar nos seus cofres, e os franceses, na época, com o presidente Charles de Gaulle, ele ouvindo os técnicos lá, os economistas também franceses, eles diziam: olha, os americanos, pelos indicadores que nós temos aqui, mostram claramente que eles estão emitindo dinheiro sem lastro para financiar a sua expansão econômica, para financiar o consumo interno. Né? Então, de Gaulle foi e resolveu juntar os dólares que tinham sido acumulados em papéis, né? Papel moeda dólar, no cofre francês, do Banco Central francês, e resolveu converter tudo aquilo em ouro, né? Como havia sido acordado, né? Lá em Bretton Woods. Né? E foi a partir desse momento que começa a declinar de maneira rápida as reservas auríferas dos Estados Unidos, o que acabou levando Richard Nixon, em 1971, a declarar, portanto, a inconversibilidade do dólar. Né? Então, veja, a emissão monetária é um troço extremamente importante. E me parece que isso aí está completamente controlado no Brasil pelos bancos privados, né? que precisam do dinheiro escasso, porque quanto mais escasso é o dinheiro, mais altas são as taxas de juros. Vamos lembrar que o banco privado ele vive de juros. Ele não tem outra fonte de recursos importantes. Inclusive, muitos bancos, quando acabou a inflação no Brasil, muitos bancos aí foram para o buraco, porque era meio de ganhar dinheiro fácil no Brasil. Você lembra do Bamerindos? Mas esse pelo menos foi comprado, né? Não foi o HSBC que comprou o Bamerindos? Foi. Não foi? O Banco Real sumiu. Sim, foi comprado também. Né? O Banco Real foi comprado. Mas ele estava numa situação... Também. Estava feio, ficou feio para eles. Mercantil, São Paulo. Ficou feio. Ficou feio e... Mas é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo, viu? Eu gostei, porque nós saímos com um caminho. Nós saímos. Eu tinha que ver um outro lado, Carlos. Outro lado não comparece em debate. É isso aí, né? É verdade. É verdade. O outro lado não foge do debate. Não gosta muito de conversa, porque não pode haver discordância. Né? Pois é. Tá certo. Mas eu gostei muito.
Que maravilha. Eu também gostei. Muito obrigado. Obrigado, Caju. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço a vocês, viu, pelos Um abraço aprendizados. para todos. A gente se despede, então. Obrigado, gente.